O vereador Coronel Meira, do PSB, é o nosso convidado hoje aqui no programa Fala Câmara Entrevista, exibido pela TV Câmara Bauru, espaço para prestação de contas do parlamentar bauruense. Vereador, seja bem-vindo à nossa emissora mais uma vez. Obrigado pelo convite. Bom, são vários assuntos, mas eu vou começar pelo mais recente. Já deu entrada nessa semana aqui na Câmara Municipal de Bauru um projeto de lei de sua autoria para regulação ou regulamentação do serviço de táxi na cidade. O que é que está faltando aí para regular esse setor, o serviço desse setor aqui no município? Bom, vamos por partes. Na verdade é o seguinte, o projeto de regulamentação ainda não foi dado a entrada. Nós demos uma entrada agora numa alteração da lei orgânica do município. A lei orgânica do município, ela exige que, quando o projeto é de iniciativa de um vereador, o projeto tenha no mínimo 6 assinaturas, ou seja, 1/3 da casa dos vereadores tem a obrigação de assinar para que o projeto dê a entrada. É uma exigência da própria lei orgânica. Nós já conseguimos assinaturas e esse projeto já deu entrada na casa. Vai tramitar pelas comissões. E o que diz basicamente esse projeto de lei? Em 2 artigos da lei orgânica, ele fala que, o serviço de táxi, né, será feito por meio de autorização do prefeito. Então, do Poder Executivo. A autorização hoje, nós temos 3 tipos de mecanismos para você conceder um serviço. Nós temos a autorização, que é precária, nós temos a permissão, que é para o transporte individual, que é o táxi, e nós temos a concessão, que é para o transporte coletivo. Isso está preconizado na Constituição Federal. Muito bem. Aqui em Bauru, não pode ser por meio de autorização. Por quê? Porque a autorização é para casos, por exemplo, de um município pequeno, quando um prefeito ele tem lá uma demanda pelo serviço de táxi e ele não tem pessoas interessadas em assumir aquele serviço. Então, ele pode convidar qualquer munícipe, né, e falar, olha, você tem interesse em explorar o serviço de táxi na cidade? A pessoa pensa e depois fala, aceito. Então, ele emite uma autorização para essa pessoa funcionar o serviço de táxi. Muito bem. Numa cidade como Bauru, em que nós temos uma demanda de muitos trabalhadores, principalmente os autônomos, que querem ter o seu próprio táxi, então aí nós não podemos usar o mesmo expediente da autorização, nós temos que usar a permissão. Qual é a diferença de um e do outro? A autorização é um ato do próprio prefeito municipal em que ele autoriza a pessoa a explorar o serviço de táxi. A permissão, eu vou pegar as pessoas interessadas em explorar o serviço de táxi e vou escolher por meio de uma licitação. Então, eu preciso de um mecanismo mais formal para eu selecionar essas pessoas a concorrerem para ter um ponto de táxi, para ter uma permissão para que eles possam ser proprietários de um táxi e motoristas de táxi. Muito bem. Por quê? Porque nós temos isenção de compra para compra do veículo, que são 30%, tem isenção de PVA, tem uma série de benefícios que o taxista recebe para poder explorar aquilo ali como uma atividade comercial e, ao mesmo tempo, prestar um serviço ao cidadão dentro do campo da mobilidade urbana, né, que é o transporte individual por meio de um veículo dele. Ele transporta as pessoas fazendo uso do próprio veículo. Muito bem. Após essa mudança na lei orgânica, que ela é necessária, inclusive eu estive conversando com o Dr. Henrique Veronese, que é o representante do Ministério Público, e ele entende que é salutar, primeiro, a mudança da lei orgânica para depois apresentar o projeto. Muito bem. Sendo aprovado as alterações da lei orgânica, aí eu vou apresentar o projeto de lei propriamente dito, regulamentando o serviço de táxi. Vou elencar algumas mudanças só para se ter uma ideia. Hoje, a proporção de táxi por habitante aqui em Bauru é de 1 táxi para cada 2.500 habitantes. A nossa pretensão é de 1 táxi para 1.250 habitantes. O que isso vai proporcionar? Vai proporcionar um aumento hoje dos 200 táxis que nós temos no município para pelo menos 300 táxis. Ou seja, nós vamos abrir oportunidade para que 100 pessoas possam ingressar no sistema e possam ser contemplados com o táxi, por meio da permissão e que é feito por licitação pública. Muito bem. Outra mudança, padronização das cores dos veículos. Todos os veículos serão, por exemplo, na cor cinza e todos eles terão um grafismo, ou seja, uma marca que o identifique como táxi.
Pode ser cor branca, pode ser cor amarela, mas nós convencionamos a cor prata porque é um veículo que depois que ele utilizar esse veículo é de fácil comercialização. Ponto. Os porta-malas terão uma litragem mínima. Eu não posso admitir que um taxista hoje ele compra aí um carro da Fiat ou da Volkswagen, seja qual for, que tenha lá um porta-mala que cabe apenas uma mala. Então, se você chegando lá com o marido, com o filho, num terminal rodoviário ou no aeroporto com 2, 3 malas, se você for contemplado com um veículo desse, você não vai conseguir, você vai ter que pegar 2 veículos. Então, a litragem mínima é para que você tenha o mínimo a capacidade assim, mínima para acondicionar 3 malas e conduzir, por exemplo, aquela família toda. Outra coisa, sobre bandeiras, bandeira 1 e bandeira 2. A nossa intenção é que a bandeira 2, que hoje é a tarifa mais cara cobrada à noite e aos finais de semana, ela não seja obrigatória, ela seja facultativa. Outra coisa mais importante, o proprietário do táxi obrigatoriamente vai ter que ser o motorista do táxi, com a permissão de ele contratar apenas mais um autônomo. O que acontece hoje? Hoje nós temos uma reserva de mercado aqui, eu tenho pessoas que são proprietários de 6, 7 táxis e eles terceirizam esse serviço. Exploram o serviço dessas pessoas, dos autônomos, porque eles cobram um absurdo, por isso que a tarifa nossa é cara. Então nós temos hoje uma das tarifas mais altas do país. E aí eles tentam me justificar dizendo que é o custo do combustível, o custo disso, mas o custo do combustível aqui é igual ao Rio, é igual a São Paulo, ou pelo menos está próximo. E lá nós temos tarifas pelo menos de 1/3 menor que daqui. Então como é que eles conseguem operar lá e nós não conseguimos aqui? Então a ideia é fazer com que o serviço de táxi de Bauru, ele se assemelhe, por exemplo, a esses aplicativos que nós temos hoje, como o Uber, por exemplo. Né? Eu não estou aqui, eu não defendo, eu só não trago o Uber para cá, não é porque eu não quero, porque o Uber depende do próprio Uber. Ele que tem que se prontificar a vir para Bauru. Eu, como munícipe, concordaria? Concordo, mas só que agora nós temos uma regulamentação no Congresso que pode ser que o Uber e os aplicativos semelhantes passem ou não passem, sejam regulamentados ou não sejam. Enquanto isso não acontecer, eu entendo que cabe a mim como parlamentar aqui, exigir uma regulamentação do serviço de táxi. É isso que nós estamos fazendo. Então, uma das ideias também é colocar um aplicativo por meio de um celular para que o cidadão, o usuário, possa chamar o táxi pelo aplicativo. Já existe um aqui, mas hoje ele é restrito a quem é filiado ao sindicato. Não, tem que ser um aplicativo aberto a todos, para que qualquer cidadão possa chamar qualquer táxi. Foi-se o tempo em que nós tínhamos um ponto de táxi e que nós tínhamos que usar somente aquele telefone. O ponto de táxi é outra coisa que nós vamos discutir no projeto. Nós temos no terminal rodoviário 30 pontos. Somente os 30 taxistas daquele ponto ali podem utilizar aquele espaço. E isso está na mão de 3, 4 pessoas, que são 3, 4 proprietários que são responsáveis por aquilo. O restante, quem trabalha ali são pessoas que estão trabalhando ali de forma exaustiva para poder ganhar um sustento, mas não são os proprietários do táxi. O que a gente pretende fazer lá? 10 pontos fixos e pelo menos 20 rotativos, ou seja, outras pessoas, outros taxistas de outras regiões também poderão encostar no terminal rodoviário e buscar o passageiro, a exemplo do que acontece no aeroporto. Enfim, nós temos que modernizar o serviço de táxi. Já foi-se o tempo em que o táxi ficava parado no ponto e o cidadão tinha que ir ao encontro do táxi. Na verdade, hoje o cidadão ele tem um dispositivo que é um celular, ele tem que chamar o celular pelo táxi e com tarifas que caibam dentro do bolso dele. Eu falo isso para os taxistas, alguns deles ficam bravos com o meu posicionamento, mas eu entendo o seguinte, que se nós reduzirmos a tarifa, com certeza vai aumentar a demanda, com certeza mais corridas eles vão ter e não tenha dúvida que a lucratividade vai ser maior. E o mais importante, nós queremos fazer justiça com essa definição para que o proprietário do táxi seja o motorista. Afinal de contas, se ele é dono de um táxi, ele está utilizando aquele meio ali para sustento da sua família e ele dá oportunidade para mais um autônomo. Esse projeto, então, vereador, ainda não contempla transporte como Uber, por exemplo? Não. Ele fala exclusivamente sobre o táxi. Eu não posso falar nada em Uber mesmo porque o Uber nem existe em Bauru. Se o Uber tivesse hoje em Bauru, eu ia ser uma das pessoas a incentivar o prefeito a regulamentar, porque só o prefeito pode regulamentar. A exemplo do que foi feito em São Paulo. Mas como existe uma polêmica hoje, existe uma discussão no Congresso Nacional sobre o projeto de lei que os taxistas apresentaram, né, que é o PL 28, o PLC 28,
Ele está em discussão, está em regime de urgência. Essa semana nós teremos uma definição. E dependendo do que acontecer por lá, a gente vai ter a necessidade de regulamentação municipal. Não tenha dúvida. Se porventura o Uber também se interessar em vir por Bauru. Mas tem já outros aplicativos interessados no mercado bauruense. Bom, a gente falou de transporte agora, mudando um pouquinho de assunto, conversando aqui com o vereador Coronel Meira, do PSB. O senhor defende aí, dentre outras coisas, na discussão da implantação, da criação das organizações sociais aqui do município, que elas devem passar primeiro pela criação de um conselho municipal e também por uma prestação de contas rigorosa. Para o nosso telespectador que não está acompanhando, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como é que vão ser essas organizações sociais e as últimas discussões aqui na Câmara. Eu penso o seguinte, nós estamos delegando uma atividade essencial do município, que é a prestação de serviços da saúde, para uma organização social, né? Se essa organização social que eu estou delegando esse serviço, se eu não tiver um controle sobre o custo dela, sobre a prestação de contas dela, eu estou dando um cheque em branco para o prefeito. E é isso que a gente não quer. Nós entendemos que a organização social vai trazer mais eficiência, nós sabemos que ela vai ser, os profissionais que lá trabalham são profissionais competentes, vão ser bem remunerados, bem diferente do que é hoje. Então, vão ter uma carga horária de trabalho bastante compatível. Enfim, há interesse das organizações sociais em prestarem o serviço. Mas, volto a repetir, essas organizações sociais nós temos, como órgão fiscalizador dos recursos públicos, nós temos que ter um controle absoluto, principalmente dos conselhos, como que vai ser a composição desse conselho, porque o conselho ele é deliberativo, o que ele decidir está decidido. Só que nós temos que ter um controle externo também desse conselho, para saber o seguinte: os gastos da organização social para aquela finalidade são compatíveis com os preços de mercado ou nós estamos pagando aí 3, 4 vezes mais? O que nós não queremos é evitar problemas para o próprio prefeito e evitar que recursos públicos sejam gastos, sejam despendidos de forma bastante abundante e que possam onerar os cofres públicos e onerar principalmente as finanças do nosso município, porque já é muito carente. Nós temos a busca do equilíbrio entre receita e despesa aqui está bem no limite. Na verdade, é o seguinte: as organizações sociais, ela resolve um problema contábil para o prefeito. Por que um problema contábil? Porque aquele grupo de pessoas que hoje prestam esse serviço, que são ligados à Fundação Regional, eles entram na conta de despesa de pessoal. A partir do momento que eu entrar na organização social, eles tiram da conta de despesa de pessoal, o prefeito ele baixa lá o percentual gasto com despesa de pessoal, mas, por outro lado, ele tem um aumento de custeio. Então, na verdade, o dinheiro vai ser gasto, vai tirar do pessoal, mas vai ser utilizado no custeio. É essa mudança que nós nos preocupamos. Nós queremos também que esse custeio fique livre, fique à vontade. É por isso que nós exigimos uma fiscalização e uma prestação de contas a cada 4 meses, a exemplo do que acontece hoje com as secretarias, com o DAI, com a Endurb e com a Coab. Entre as várias alterações propostas aí para o texto original, uma delas é que se restrinja, por enquanto, né, a utilização, enfim, a criação, né, dessas organizações sociais para o setor da saúde. É uma outra questão que foi discutida com os vereadores. Espera aí, o leque está muito aberto. Então tem lá cultura, esportes, educação, saúde. O problema crônico hoje é a saúde. Vamos focar primeiro na saúde. Deu certo? Está trazendo resultados positivos? Mudamos para a educação, fazemos para a cultura e fazemos suporte. Não simplesmente começar já com o leque muito aberto e abrindo oportunidade para tudo. Vereador, só para a gente encerrar a entrevista, os servidores municipais estão reivindicando a participação no trabalho de revisão dos planos de cargos e salários. O senhor se mostrou favorável a essa participação? Eu sou favorável. Eu entendo o seguinte: já que o prefeito criou uma comissão para fazer revisão dos planos de cargos, carreiras e salários, nada mais justo de que representantes dos sindicatos, representantes dos servidores façam parte dessa comissão para a sua avaliação. Agora, eu sugiro e também vou acatar uma sugestão do vereador Manuel Luzila, em que ele diz o seguinte, que há necessidade, que ele entende que seria interessante contratar uma empresa ou contratar uma empresa de consultoria para fazer a avaliação do PCCS, para você ter dois posicionamentos. Qual foi o posicionamento da comissão criada pelo prefeito e qual foi o posicionamento técnico dessa outra comissão contratada. E isso é interessante para o prefeito ter um parâmetro e tomar a decisão. Uma coisa é certa,
o prefeito precisa mudar e alterar o plano de cargos, carreiras e salários, sob pena de que ele vai se comprometer demasiadamente com a folha de pessoal. E se ele ultrapassar os 54%, que é o limite máximo, que é o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele já ultrapassou o limite prudencial, que é 51,3%. Já estamos com 52% hoje de comprometimento com a folha de pessoal. Se ele chegar aos 54%, e isso vai acontecer se não houver mudança no plano de cargos, carreiras e salários, a responsabilidade vai recair sobre ele, sob pena até mesmo de perder o cargo. Vereador Coronel Meira, nosso convidado hoje no programa Fala Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Bauru. Eu queria agradecê-lo pela presença. Vereador. Obrigado, Lidiane. Obrigado à TV Câmara pela oportunidade e me coloco à minha disposição de todos. Obrigada a você também pela sintonia e até a próxima.